Estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente na televisão Rede Vida, o canal da família. Cumprimento a todos e desejo a todos um Santo Natal, mas procurem preparar-se agora que estamos no início ainda deste mês. Eu devo lembrar também a todos que muita gente diz assim para mim: ah, que pena, eu perdi o programa, como é que eu faço? É muito simples. Nós temos agora um site, é somente buscar no site o seguinte: www.televisãoredevida.com.br. Vou repetir: www.redevida.com.br. É com alegria que hoje estou recebendo aqui nesse programa um grande amigo meu, mas é um grande homem, muito conhecido aqui no nosso Brasil, um grande escritor que pertence a tantas academias. O nome dele é muito conhecido, professor Hernani Donato. Bem-vindo, professor Donato, que o senhor aceitou vir aqui para o nosso programa hoje. Eu não aceitei somente vir aqui. Eu fui honrado com o convite para vir ao seu programa, que é um modelo de bom programa de televisão. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Tá bom. A delicadeza de suas palavras. Por favor. Professor Donato, o senhor nasceu aqui no estado de São Paulo? Nasci no estado de São Paulo e no lugarzinho que o senhor deve conhecer muito bem, que é Botucatu. Que cidade boa, não? Que cidade boa. Já no nome, não é? O indígena sabia muito bem o que fazia quando chamou Botu e Catu. Bons ares, onde se vive bem. O senhor viveu bem, né? Bem, eu já estou em Botucatu, Donato, há 23 anos. E como bispo na ativa que eu estive, 12 anos. Todos nós somos obrigados a renunciar aos 75 anos, como Dom Zione e outros bispos também, não é? Mas estou muito contente por saber que é um botucatuense que está hoje no meu programa. Muito obrigado. Eu acho que Botucatu ganha não só com o entrevistado, mas com o entrevistador. Obrigado. Professor Donato, eu soube que o senhor pertence a várias academias, entre elas a Academia Paulista de Letras. Bondade dos que elegeram, por exemplo, a de Mato Grosso, Sul Mato Grosso de Letras, elegeu-me em razão deste livro, O Selva Trágica, porque a ação, o problema social, toda a tragédia que envolveu aquele trabalho sumamente escravo. O senhor sabe, Dom Antônio, que talvez o número de baixas de operários vitimados por esse tipo de trabalho deve ter superado das pirâmides do Egito. Sim. A brutalidade, o esforço. E andando por lá, em função de outra minha mania que eu persigo há mais de 60 anos, que é um caminho de Abiru, um caminho de pelo menos 800 anos antes de Cabral. Né? Mas andando por lá, deparei com aquela tragédia, aquele modo... Já não era tão grave quando eu estive, porque não havia mais o monopólio do mate. Mas, ainda assim, o sofrimento, a história, a tradição estavam por lá. E do meu avô, Vitório Leone, hoteleiro lá em Botucatu, eu aprendi, eu fui muito influenciado por ele, que era um leitor voraz dos romances sociais.
E já aos 12 anos e pouco, no segundo ano ginasial, havíamos tentado, o Francisco Marins, que o senhor bem conhece, e eu, e fizemos uma pequena novelinha chamada O Tesouro, coisa de criança, coisa de segundo ano de ginásio. Mas eu sempre me empolguei pelo homem, o trabalhador, aquele que sofre, aquele que trabalha, aquele que é humilde, aquele que quer construir alguma coisa, aquele que dá de si para a sociedade. Não é? E, por exemplo, dos títulos que me aplicaram depois dos meus 3 romances sociais, o que eu mais gostei foi o que me apontou, por exemplo, como um seguidor muito de perto do Erskine Caldwell e principalmente Inácio Silone, o italiano, Sim. da Fontamara. Né? Então, dei-me com aquele problema, aquela situação, e fiquei mais tempo do que esperava. Deixei um pouco de lado a arqueologia do Pepiru e me envolvi com o problema do trabalho do homem que fez o mate, que serviu, que enriqueceu, e resultou o livro. Mas uma coisa impressionante, que o professor Donato acabou de falar, que com 12 anos, estando ainda no ginásio, junto com outro grande escritor que escreveu 20 livros, o Francisco Marins, ele e Francisco Marins escreveram o primeiro livro, justamente O Tesouro. Isto aqui serve para a nossa juventude de hoje, um pouco superficial, e que deve lembrar esses homens antigos que se serviam do estudo verdadeiro para produzir alguma coisa. É claro, no nível deles, de segundo ano de ginásio. Mas, professor Donato, no dia 17 de mês passado, de novembro, o senhor então lançou este livro que está aqui, Selva Relançamento. Trágica. O senhor falou o quê? Foi... Relançamento. É a 4ª edição. É a 4ª edição. É. E o conteúdo dele qual seria, doutor? Explique para nós. A vida, o trabalho, o sofrimento dos homens que foram recrutados entre o sul de Mato Grosso e o norte do Paraguai para produzir a erva mate, que ainda hoje se consome com grande liberalidade em vários países, em várias situações, e que, no entanto, custaram o suor, mais do que o suor, o sangue de multidões. Se me permite, para bem focalizar o que era a situação, permite só que eu leia um dos depoimentos diz o Barreto, que foi um sociólogo argentino muito votado para as questões do homem e do trabalho, que a virilidade paraguaia foi quase que exterminada no norte no serviço da erva mate, né? Servindo horas, dias, noites, sempre no trabalho muito duro, de carregar, por exemplo, um fardo de 200 quilos de erva mate durante mais de 1 quilômetro. Mais de uma vez, e isto... O interessante é o seguinte, é que o filme deu... o livro resultou num filme. Tão logo ele saiu, o livro provocou... eu deveria dizer como autor que, felizmente, uma repercussão nacional de muito bom grado. E um filme
com o mesmo título, filmado na região, pelo Roberto Farias, que então era um diretor de grande projeção, e que representou o Brasil no ano 59 no Festival Cinematográfico de Veneza. Eu não pude ir, mas confesso que foi uma sensação muito gostosa de ver a minha história em Veneza. Se uma pessoa, ouvindo as suas palavras, desejaria comprar um livro desse, onde se encontra? Em qualquer livraria? Como o relançamento foi na quinta-feira passada, deve demorar mais uns 15 dias para entrar nas livrarias comuns. Sociais. Mas eu quero dizer a todos os telespectadores que o Hernani Donati, professor, ele publicou obras infantis, obras juvenis, biografias como Raposo Tavares, Vital Brasil, José de Alencar, Plácido de Castro, Casimiro de Abreu, Vicente Carvalho, Cervantes, Galileu, contos, romances, ensaios, roteiros cinematográficos. Como é que você encontrou tanto tempo para isso, Hernani? Livros de histórias, achegas para a história de Botucatu. Belíssimo. Eu tenho os 2 volumes comigo. Ah, que bom. Leitor Pia Biru, que nós temos até uma revista do Delmanto Delgado, do Delmanto. Paulistas nas Guerras do Sul, Provérbios Rurais, Dicionário das Batalhas Brasileiras, tudo isso no campo de história. E também ele fez várias traduções. Quero aqui salientar a tradução da Divina Comédia, de italiano para o nosso português, que, aliás, ele teve a delicadeza de me entregar de presente esse livro. Divina Comédia de Dante Alighieri, integralmente anotada em prosa moderna. Como é que o senhor conseguiu isso, Donato? Meu Deus! Olha, o meu avô, que eu já lhe contei, era um hoteleiro, mas um hoteleiro a modo seu. Lembra-me, eu teria 6 a 7 anos e minha mãe me punha a dormir em cima da máquina de costura. Toda a casa tinha uma máquina de costura, era obrigado a ter. Né? E ele obrigava seus hóspedes a ouvirem-no ler poesia, ler. E muitos anos depois, nas minhas andanças por Mato Grosso, grandes chuvas e caminhões isolados com um homem lá em cima tomando conta tinha que ser um homem humilde. E eu levava pão e chocolate, tabletes de chocolate para essa gente. E encontrei um deles que lia um caderno já quase desfeito da Divina Comédia. Eu disse, mas o que é isso? Fazendo? É a história de um homem que foi no inferno e voltou. E como é o inferno lá? Uma coisa horrível, é fogo daqui, é coisa de lá. Tá? Então lembrei do meu avô e disse, isto aqui é meu avô que lá de cima está dizendo, veja como faz falta uma tradução popular. E então, Dom Antônio, criou coragem? Dom Antônio, 6 meses, 3 horas por dia, com minha mulher anotando e redigindo, eu fui traduzindo. E minha mulher me disse, quem vai traduzir esta? Porque já tem tantas boas traduções, esta em linguagem comum. Toco o telefone, é a editora Cutre, que diz, olha, nós estamos querendo fazer uma série dos 10 maiores poemas do mundo. Você traduziria Divina Comédia? Né? Então, foi o Dante lá de cima. Né? Depois, em Florença, com minha mulher, chegamos anoitecida, e ela disse, vamos para o hotel. Eu disse, não, vou procurar Dante. Imagina vocês vão achar Dante aqui. Andei 200 metros e achei uma tabela. Aqui foi a casa de Dante. Não é Dante?
me empurrando a cultivá-lo mais. Que beleza. Tá. E então essa minha tradução não é para concorrer com as muitas e boas traduções existentes, é para o povo, é para iniciar o povo, é para revelar. Tá? E parece que tem cumprido essa missão. Justamente está se referindo a esse livro que é usado hoje lá nas universidades de nossas escolas, lá na Itália. A Divina Comédia de Dante Alighieri. E é interessante que nesse livro ele descreve o céu, o purgatório e o inferno. Ele teve uma namorada que chamava Beatriz. Então, quando ele está descrevendo o céu, ele coloca lá no céu La Beatrice, a Beatriz, que foi a namorada dele aqui na Terra. É um livro literário italiano que de muito conteúdo que existe, tanto é que até hoje é estudado lá na Itália. Depois da Bíblia, é o livro mais difundido no mundo. É o mais difundido no mundo. Mais do que Karl Marx. Que coisa. Que beleza. Tá. Eu traduzi também dele o De Monarquia, em que ele defendia a monarquia. Agora eu gostaria que todos soubessem também que o Hernani Donato, ele recebeu alguns prêmios. Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras. Prêmio Joaquim Nabuco, da mesma academia. Prêmio Saci, do jornal O Estado de São Paulo. Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Chão Bruto, o roteiro. Pelo livro Chão Bruto, pelo roteiro do Chão Bruto. Prêmio Câmara Municipal de São Paulo, pelo diálogo do filme Se a Cidade Cantasse. Contasse. Prêmio Prefeitura Municipal de São Paulo, a Batalha do Alumínio. Roteiro. Prêmio CRIO, da Academia Paulista de História. Meus parabéns. Muito obrigado. Donato, que coisa linda a sua vida. É trabalho. Tá. 1983, Dicionário das Batalhas Brasileiras. E nesse mesmo ano, a Revolução de 1932. Prêmio Fernando Quinalha, da União Brasileira de Escritores, 1979. Prêmio Especial da Associação Paulista de Críticos de Arte, 1987, Dicionário das Batalhas Brasileiras. Que coisa linda a história de sua vida, Donato. Espero que ainda tenha mais alguns capítulos de beleza, tá? Para continuar essas obras, porque não é só escrever, é preciso difundir, não é? O Selva e o Chão Bruto, é o trabalho, é mais o sofrimento daquela pobre gente que se antecipando à Estrada de Ferro, fundaram fazendas, pequenos núcleos no oeste do estado de São Paulo. E depois foram despojadas pelos espertalhões com documentos, com forjados, etc. O primeiro romance é a respeito do trabalhador imigrante italiano. É o suor do homem no cafezal que fez a riqueza do Estado e do país. Mas, para isso, precisaria sempre um editor que fundasse. Eu queria homenagear o editor Nicodemo Senna, que é o homem do Norte que está dedicando a sua vida agora a editar livros de fundo social, o que é este caso, né? Esse livro do senhor vai ter muita repercussão,
Selva Trágica, que brevemente vai se encontrar nas livrarias. Eu também, Donato, como estamos caminhando para o final do nosso programa, eu gostaria de lembrar uma coisa para o senhor. Eu tinha escrito um livro, que esse livro foi aconselhado a não publicar. E pediram que eu, então, desse dados para falar da minha vida. Eu não estava querendo muito mexer com isso, mas insistiram tanto o nosso advogado da TV, que é o nosso caríssimo amigo, Dr. Marcelo Coutinho da Silva, como também o diretor, que é o João Monteiro de Barros, que eu conheço há 32 anos, quando eu fui bispo de Botucatu, de Barretos, onde eu estive lá 12 anos. Primeiro em Barretos e depois é que eu fui para Botucatu. Então, lembranças da minha vida são tópicos da minha vida, que faço questão de lhe oferecer também. Mas que beleza. Como o senhor... Esse livro aqui, brevemente, nós diremos aqui, até o dia 15 de dezembro, o local, horário e o dia do lançamento dele. Muito bem. Para o senhor, e eu estou recebendo pré-lançamento. Dupla honra. Muito obrigado e parabéns. Agora, ao público que está nos ouvindo, mais do que muita gente, eu tenho o privilégio de ter acompanhado lá em Botucatu o trabalho, né? A diplomacia, a fineza, a inteligência, a oportunidade com que o nosso querido Dom Antônio dirigiu a vida espiritual da arquidiocese. De maneiras que, tendo apreciado lá e reverenciado aqui, eu sou duplamente um homem obrigado a Vossa Excelência, senhor Dom Antônio, pelo muito que fez e, mais ainda, pela certeza de que muito mais fará à frente dessa organização tão necessária, tão oportuna e tão abençoada. Muito obrigado. Eu fico muito grato pelas suas palavras. É um amigo que está falando tudo isso e é por isso que eu agradeço. Lá em Botucatu, procurei cumprir meu dever, como todo bispo deve cumprir seu dever. Depois a igreja pediu, quando eu aposentei, que eu não abandonasse a televisão Rede Vida, porque eu fui, junto com o João Monteiro, um incentivador e quase que criador disso aqui tudo. E hoje estou num trabalho de evangelização através desse meio de comunicação que está atingindo todo o nosso Brasil, de norte a sul. E agora também com as digitais, já colocadas as digitais em todas as capitais, estamos colocando em todas as grandes cidades, como também espero que brevemente, neste mês de dezembro, tenhamos a digital também em Botucatu. Professor Donato, muito obrigado, que o senhor atendeu o nosso pedido de vir aqui. Brilhantemente, o povo brasileiro pôde verificar e ver um homem de cultura que hoje, ao nosso lado, foi entrevistado nesse meu programa, Frente a Frente. Que Deus o abençoe.